E aí galera, beleza? Vou passar para vocês hoje aqui como ficar com o peitoral gigante, fibrado. São 4 dicas apenas para você conseguir atingir seu objetivo. Fica ligado depois da vinheta, valeu? E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Daniel Takahama e eu vou passar para você aqui agora então umas 4 dicas infalíveis para você ficar com o peitoral gigante, tá? Então, a primeira das dicas que eu tenho para passar seria você fazer peitoral 2 vezes por semana. Então, por exemplo, eu recomendo que você faça segunda e quinta, um exemplo, né? Por que segunda e quinta? Porque também você vai dar um intervalo para a musculatura se recuperar, né? E além disso você consegue dar um estímulo maior, porque às vezes ele ficar uma semana sem treinar, às vezes é muito tempo. Então, na questão da elaboração do treino, é importante que você comece a dar ênfase nos grupos musculares que você tem um pouco mais de dificuldade, e geralmente nós fisiculturistas fazemos isso. Músculos que nós temos alguma deficiência, a gente faz ele 2 vezes por semana. Dessa forma também, o que acontece? Nós fazemos uma periodização. Então, por exemplo, assim, vou ficar com os outros grupos musculares mais fracos, né? Vou perder braço, costas, né? Não, o que acontece? Essa ênfase é até realmente os resultados virem. Então, em geral, o que acontece? A gente faz uma periodização de 4 semanas. E após essas 4 semanas, nós mudamos a estratégia, né? E depois, se for o caso, retorna com a mesma estratégia. E assim vai, tá? Como a musculatura ela se acostuma muito fácil também aos estímulos, o corpo humano, na verdade, se acostuma muito fácil com as coisas, então a gente tem que ficar toda hora fazendo troca de treino. Não pode ser toda semana também, né, gente? Até para que você consiga ganhar mais força nos exercícios e tal, mas em geral são 4 semanas. Depois eu também vou estar passando aqui em outros vídeos, se vocês quiserem, deixem nos comentários aqui, se vocês querem que eu passe como fazer a divisão de treino, né? Então, como que eu faço para montar a minha periodização? Posso estar passando isso tudo para vocês também de conteúdo, só deixar aqui nos comentários. Tem uma colinha aqui. A outra dica, a segunda no caso, seria iniciar pelo peitoral superior. No caso, a musculatura do peito, para quem não sabe, ela é dividida em 3 partes. A gente tem a parte do peitoral superior, temos o medial e temos o inferior. No caso, o peitoral superior é o que geralmente as pessoas carecem mais. É o que realmente vai deixar o teu físico, no caso do peitoral, um pouco maior, né? Então, por isso que eu falo para dar ênfase nesses exercícios que focam mais na parte superior. Tem como fazer isolado só o superior? Não, não tem como, tá? Mas tem como a gente dar uma ênfase. Então, por exemplo, exercícios com banco inclinado, na parte positiva, a 30, 45 graus, ele vai trabalhar um pouco mais o peitoral superior. Então, por exemplo, supino inclinado, crucifixo inclinado, né? Todos os exercícios que são inclinados vão causar esse estímulo maior aqui nessa musculatura. Depois, por exemplo, tem o supino reto, que ele pega mais a parte medial, e depois ainda a gente tem o supino declinado, que trabalha mais a parte inferior. Crossover em parte também, né? Tanto a paralela, né? A barra paralela. Então são exercícios que focam um pouco mais na parte inferior. A terceira dica que eu tenho para passar para vocês seria para você colocar técnicas no teu treino. Então, por exemplo, assim, você não vai fazer só 3 de 10 e fazer 2 vezes por semana. Às vezes você também pode estar colocando alguma técnica, porque você já é um indivíduo mais avançado e tal, e a técnica também, às vezes, ela acaba deixando o treino menos monótono, e você vai se sentir muito mais
ele causa também uma sensação de controle muscular maior, tá? Então, por isso que as técnicas são importantes de serem utilizadas. Então, uma técnica que é bastante utilizada, depois eu vou colocar aqui o nome do treinador que inventou essa técnica, ele era o treinador do Phil Heath, tá? Ele inventou a técnica chamada FST7. Essa técnica do FST7, ela faz com que você faça alongamentos na musculatura no seu intervalo, tá? Eu depois vou fazer um vídeo, tá, explicando sobre essa técnica. Deixem aqui nos comentários também para quem quiser saber sobre essa técnica. E nesse tipo de treino que ele fazia, só explicando assim resumidamente, nós temos uma capa que fica por cima da musculatura. Essa capa é aquela capa branca, uma membrana que fica em cima da carne vermelha, por exemplo. Quando você for no açougue, você pode notar que tem uma membrana que fica bem fininha em cima da carne vermelha. Aquela ali é a fáscia. E esse treino, ele, com um alongamento, você massageia essa fáscia, essa membrana. E massageando essa membrana, você consegue fazer com que ela fique mais fina e o seu peitoral consiga se desenvolver, porque essa membrana ela segura o teu desenvolvimento de qualquer outra musculatura, né? Toda a nossa musculatura existe essa membrana em volta dela. Então, quanto mais fina ela tiver, mais expansão daquela musculatura que você treina e tal você vai conseguir. E esse treino preconiza isso. Além dele, tem outras técnicas, né, que você pode estar utilizando. Tem rest pause, tem drop set, tem a parte de pico de contração. Depois eu vou fazer um vídeo explicando cada uma dessas técnicas. E aí dessa forma fica mais fácil para vocês depois saberem como aplicar nos seus treinos, tá? Além disso, ainda tem uma outra técnica aqui que eu gosto muito, que seria a parte da pré-exaustão. Tá? A parte da pré-exaustão seria você pegar, fazer uma bisete, por exemplo. Você está fazendo crucifixo, terminou de fazer crucifixo, faz o supinado, né, com halter, então sem descanso. Dessa forma você consegue jogar mais sangue na musculatura, e quando você for realmente fazer um exercício que é do treino específico, que vai exigir um pouco mais de carga, você já vai estar mais preparado. Aí tem muita gente que fala assim, mas eu gosto de iniciar com o supino reto, eu gosto de colocar um monte de peso. Bom galera, se você quer ficar musculoso, não é só carga que você deve pensar. Turn down for what? Então, o que acontece? A carga ela só auxilia a gente a conseguir os nossos objetivos, atingir os nossos objetivos, mas o mais importante é você causar um estímulo. Então, às vezes não vai ser muita carga que você vai estar colocando, né? Mas você causou o estímulo na musculatura, você rompeu fibra, e aí depois, quando você for descansar, se alimentar, dormir, ela vai regenerar maior. Em geral, o que acontece? Se você só se preocupar em levantar peso, vai acontecer que você vai ganhar muita força, talvez, mas não vai conseguir desenvolver a musculatura e realmente ficar um físico gigante, tá? Muitos strongman e tal, apesar deles serem muito grandes, ou não, às vezes depende da categoria, eles não têm uma massa muscular muito grande, eles têm muita gordura junto, enfim. E a última e mais importante das dicas que eu tenho para passar para vocês seria você, para ficar com o peitoral monstruoso, esmagar no like, compartilhar esse vídeo, tá? Ativar o sininho para receber a chamada dos próximos vídeos, beleza galera? Então fica com essas dicas, coloca em prática e fala nos comentários também se deu certo, se não deu, tamo junto. Valeu, grande abraço, bons treinos.